Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar em uma jornada épica através de um dos livros mais fascinantes da Bíblia, o livro de Josué. Prepare-se para histórias de coragem, fé e o cumprimento das promessas de Deus. Se você já leu Deuteronômio, vai perceber uma continuação direta da história. Vamos mergulhar capítulo por capítulo e descobrir as maravilhas e curiosidades escondidas nessas páginas. Tudo começa no capítulo 1. Moisés, o grande líder, morreu e agora a responsabilidade cai sobre os ombros de Josué. Imagine a pressão, mas Deus não o deixa sozinho. Ele diz a Josué: seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa é uma promessa poderosa que ecoa por todo o livro e serve de inspiração para todos nós. Deus dá a Josué a missão de liderar o povo de Israel para a terra prometida. No capítulo 2, a estratégia começa. Josué envia 2 espiões para Jericó. Lá, eles encontram uma mulher chamada Raabe. Apesar do risco, ela esconde os espiões e os ajuda a escapar, declarando sua fé no Deus de Israel. Em troca, ela e sua família são poupadas quando a cidade é conquistada. A história de Raabe é incrível. Ela, uma estrangeira, se torna parte da linhagem de Jesus. Uma prova de que a fé transcende qualquer barreira. O capítulo 3 nos traz um dos milagres mais espetaculares. Para entrar na Terra Prometida, o povo precisava atravessar o rio Jordão, que estava na época da cheia. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tocaram os pés na água, o rio parou de fluir. As águas se amontoaram e todo o povo atravessou em terra seca. É uma demonstração clara do poder de Deus, muito parecida com a travessia do Mar Vermelho. Para que ninguém se esquecesse desse milagre, no capítulo 4, Deus ordena que Josué pegue 12 pedras do meio do Jordão, uma para cada tribo de Israel, e construa um memorial. Essas pedras serviriam como um sinal para as futuras gerações, um lembrete físico do que Deus fez por eles naquele dia. Uma curiosidade é que esses memoriais eram uma prática comum para marcar eventos importantes, com o povo já na Terra Prometida. O capítulo 5 foca na preparação espiritual. Os homens que nasceram no deserto são circuncidados, renovando a aliança com Deus. Eles também celebram a Páscoa pela primeira vez na nova terra. E então, algo incrível acontece. O maná, o pão do céu que os sustentou por 40 anos, cessa. A partir daquele momento, eles comeriam dos frutos da terra que Deus lhes deu. É a transição de uma vida de dependência no deserto para uma vida de bênçãos na terra prometida. É aqui também que Josué tem um encontro misterioso com o comandante do exército do Senhor, que o lembra que a batalha pertence a Deus. Agora, a famosa Batalha de Jericó, no capítulo 6, a estratégia de Deus era no mínimo incomum. Durante 6 dias, o exército de Israel deveria marchar uma vez ao redor da cidade em silêncio. No 7º dia, eles deveriam marchar 7 vezes, e ao sinal das trombetas, todo o povo gritaria. E foi exatamente o que aconteceu. Ao som do grito, as muralhas de Jericó ruíram. Uma vitória conquistada não pela força militar, mas pela obediência e fé. Mas nem tudo são vitórias. O capítulo 7 nos conta a história de Acã. Deus havia ordenado que nada de Jericó fosse pego, pois tudo era consagrado. Mas Acã desobedeceu e pegou alguns itens para si. Como resultado, Israel foi derrotado na pequena cidade de Ai. Isso nos ensina uma lição poderosa sobre como o pecado de uma pessoa pode afetar toda a comunidade. Somente depois que o pecado foi confessado e julgado, a comunhão com Deus foi restaurada. Com a lição aprendida, o capítulo 8 mostra Israel voltando para Ai, mas desta vez, com a estratégia de Deus, eles armam uma emboscada e conquistam a cidade. Após a vitória, Josué constrói um altar no Monte Ebel e lê toda a lei de Moisés para o povo, renovando o compromisso de todos com Deus. O capítulo 9 traz uma reviravolta interessante. Os Gibeonitas, um povo vizinho, ouvindo sobre as vitórias de Israel, ficam com medo. Então eles elaboram um plano astuto. Se vestem com roupas velhas, pegam pães mofados e se apresentam a Josué como viajantes de uma terra distante, pedindo um tratado de paz. Josué e os líderes, sem consultar a Deus, fazem um juramento e firmam o acordo. 3 dias depois, descobrem a verdade. Apesar do engano, eles honram o juramento, mostrando a importância de manter a palavra. No capítulo 10, uma grande coalizão de 5 reis amorreus ataca Gibeão por ter feito paz com Israel. Josué e seu exército marcham a noite toda para ajudar seus novos aliados. É aqui que acontece outro milagre extraordinário. Josué ora, e Deus faz o sol e a lua pararem no céu por quase um dia inteiro,
para que Israel tivesse tempo de derrotar seus inimigos. O texto diz: nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, em que o Senhor atendeu à voz de um homem. A conquista continua nos capítulos 11 e 12. Josué lidera Israel em uma série de batalhas, conquistando o norte e o sul de Canaã. O capítulo 12 funciona como um resumo, listando todos os 31 reis que foram derrotados. É um registro impressionante da fidelidade de Deus em cumprir sua promessa de dar a terra a Israel. A partir do capítulo 13, o foco do livro muda da conquista para a divisão da terra. Josué já está velho, e ainda havia muita terra para ser possuída. Deus instrui Josué a começar a dividir a herança entre as tribos. As tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés já haviam recebido sua porção a leste do Jordão, como Moisés havia prometido. O capítulo 14 tem um dos meus personagens favoritos, Caleb. Aos 85 anos, ele se aproxima de Josué e lembra da promessa que Moisés lhe fez 45 anos antes. Enquanto os outros espiões viram gigantes e desanimaram, Caleb confiou em Deus. Agora, ele pede sua herança, a região montanhosa de Hebrom, onde os gigantes ainda viviam. Com uma fé inabalável, ele diz: dá-me este monte, uma inspiração de perseverança e confiança. Os capítulos 15 a 19 detalham a distribuição da terra para as outras tribos. Judá, Efraim, Manassés e as outras 7 tribos recebem suas porções por sorteio. É um processo longo e detalhado, que mostra a importância de cada tribo e a organização da nova nação. Uma curiosidade aqui é que o tabernáculo, o centro da adoração, é estabelecido em Siló, que se torna a capital religiosa de Israel por muitos anos. O capítulo 20 estabelece as cidades de refúgio. Eram 6 cidades onde alguém que matasse outra pessoa acidentalmente poderia fugir para ter um julgamento justo e ser protegido da vingança. Isso demonstra a justiça e a misericórdia de Deus, criando um sistema para evitar o derramamento de sangue inocente. No capítulo 21, é a vez dos levitas. Como a tribo sacerdotal, eles não receberam um território próprio, pois o Senhor era sua herança. Em vez disso, eles receberam 48 cidades e pastagens espalhadas por todas as outras tribos, para que pudessem ensinar a lei e servir a Deus em todo o território. O capítulo 22 quase termina em desastre. As tribos que viviam a leste do Jordão constroem um grande altar. As outras tribos pensam que isso é um ato de rebelião contra Deus e se preparam para a guerra. Felizmente, eles conversam primeiro. As tribos do leste explicam que o altar não era para sacrifícios, mas um memorial, um testemunho para as futuras gerações de que eles também faziam parte de Israel. A crise é evitada pela comunicação e pelo bom senso. Chegamos aos capítulos finais. No capítulo 23, um Josué idoso reúne todos os líderes de Israel para seu discurso de despedida. Ele os lembra de tudo o que Deus fez por eles e os adverte a permanecerem fiéis, a não se misturarem com as nações vizinhas e a obedecerem à lei de Moisés. É um apelo apaixonado à lealdade. E finalmente, o capítulo 24. Josué reúne todo o povo em Siquém. Ele reconta a história de Israel, desde Abraão até aquele momento. Destacando a fidelidade constante de Deus, então, ele lança o desafio final: escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo responde, em uníssono, renovando sua aliança com Deus. Pouco depois doi, Josué morre aos 110 anos, e o livro termina com um registro de sua morte e do sepultamento dos ossos de José, que foram trazidos do Egito. O livro de Josué é uma saga incrível sobre como Deus cumpre suas promessas. Mostra a importância da coragem, da obediência e da fé inabalável. Mas também nos alerta sobre as consequências da desobediência. É uma história que nos desafia a escolher a quem serviremos todos os dias. Espero que tenham gostado dessa viagem pelo livro de Josué. Qual parte ou personagem mais te marcou? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos estudos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.